Agora 9h44 aqui em nossos Sementes do Reino. Hoje Frei Rogério Goldoni conosco em nosso programa. Bom dia, paz e bem, Frei. Bom dia, paz e bem, caríssimo, paz e bem a todos que acompanham o teu programa. Frei Hildo hoje em viagem mais uma vez. Mais uma vez, anunciando a palavra por aí. Muito bem, nossa saudação, Frei Hildo Peronde, que é o nosso professor aqui, doutor em Bíblia, que sempre nos ajuda, está disposto a responder as perguntas em nossos Sementes do Reino. E o Frei Rogério também, no mesmo caminho, né? É um discípulo. Caminho, discípulo fiel. Muito bem. Bom, primeiro quero agradecer aqui, inclusive já no blog estou mostrando aqui depois para os nossos amigos, né? Estamos em som e imagem depois no blog com essa participação aqui. Estudos Bíblicos, eu ganho aqui do Frei Rogério, Bíblia, Misericórdia e Compaixão, é um livro que reúne artigos do Frei Rogério Goldoni, do Frei Hildo Peronde e de outros estudiosos da Bíblia. E eu agradeço muito aqui a saudação feita a mim, olha só, para o nosso querido amigo Edson Ferreira, apóstolo do rádio. Exatamente. Eu gostei dessa. Bom título. Eu gostei. Faz jus à sua atividade. Muito bom, obrigado pelo carinho. Vou ler com muita atenção porque aprendemos demais. Mês de setembro, mês da Bíblia. Por que mês de setembro é o mês da Bíblia? Então, a igreja sempre celebra setembro como mês da Bíblia para homenagear o São Jerônimo, né? E São Jerônimo a gente comemora a festividade dele no dia 30 desse mês. E ele foi o grande tradutor do texto sagrado para o latim, né? Deu origem àquela versão chamada Vulgata. Vulgata porque o latim na época era a língua vulgar, ou seja, a mais falada, né? Então ele fez esse grande trabalho. Não é que ele traduziu todos os textos, mas o que já tinha traduzido ele fez uma boa correção e deu origem então a essa versão chamada Vulgata em latim. E ele queria então que as pessoas tivessem acesso. Traduziu para a língua mais falada. Exatamente. Era uma forma de facilitar, né? Muito embora a Bíblia tenha chegado na mão assim do povão mesmo, só depois lá da Reforma e Contra-Reforma. Isso, exatamente. Nós vamos chegar nesse ponto aí, Gutenberg é importante nesse processo. Mas Jerônimo por que setembro então ficou marcado? Porque foi quando é lembrado de São Jerônimo? Isso, dia 30 de setembro a gente celebra a figura de São Jerônimo. São Jerônimo foi um importantíssimo, um homem, era inteligente, foi cotado até para ser papa, mas teve uns problemas e acabou que não foi papa, né? Mas foi uma personalidade fantástica. Inclusive, uma curiosidade, muita gente vê a imagem de São Jerônimo e do lado um leão. É verdade. Por quê? O que é essa história do leão de São Jerônimo? Diz a lenda que São Jerônimo estava caminhando pelo bosque um dia e encontrou um leão com um espinho na pata. Ele se aproximou do leão e tirou o espinho, e o leão ficou amigo dele e foi pro convento morar com ele. Tá bem, cara. Essa história. É a lenda, né? Aí, inclusive, dizem assim que quando São Jerônimo saía de casa, o leão ficava cuidando. Mas tudo indica que aquele leão representa a personalidade de São Jerônimo. É verdade. Eu acho mais plausível essa lembrança. Porque o homem era um leão mesmo. Quer dizer, personalidade forte. Muito forte. Isso é importante, né? Imagina, para viver a fé no momento que ele viveu, eu acho que tinha que ter realmente, até hoje temos que ter, né? Em vários aspectos, principalmente ali. Agora, a Bíblia foi o primeiro livro impresso por Gutenberg. E Gutenberg, nós jornalistas, né, a imprensa de maneira geral, deve muito a Gutenberg, né? Exatamente. Isso em 1450. O que nós poderemos destacar nesse ponto, Frei? Bom, primeiro, o fato de ele imprimir a Bíblia como primeiro livro já mostra que, desde sempre, a Bíblia teve uma grande importância. Hoje é o livro mais vendido, é o livro mais traduzido, enfim, né? Mas o detalhe é que ele demorou 5 anos, né, para fazer a impressão do primeiro livro. 5 anos? Começou em 1450 e acabou em 1455. Mas é um exemplo de persistência. E hoje a gente faz em meia hora, né? Exatamente. Exato. Milhões de cópias. Mas agora tem muitos aspectos que a gente pode destacar da Sagrada Escritura, que é um livro que sempre marcou a vida do povo, né? De fato é a palavra de Deus. Ela comunica algo que vem de Deus e marcou sempre a vida de toda a humanidade, né? Exatamente. E na época em que Gutenberg fez essa impressão da Bíblia, havia a Bíblia como? Era escrita tudo à mão? Porque havia a Bíblia já. As pessoas liam o quê? Nos conventos? Só as autoridades religiosas que liam a Bíblia. Exato. Em 1400, né? Alguma coisa. Até então a coisa era muito manual, né? Porque aí a gente deve ao trabalho dos copistas. Eles pegavam os manuscritos e copiavam todos esses manuscritos e passavam para frente. Inclusive, isso favoreceu, claro que o texto
fosse difundido, que a palavra chegasse até nós hoje, mas também fez com que falhas de tradução, enfim, aparecessem nos textos sagrados também, e refletissem hoje nos manuscritos que a gente tem. É? Exato. Quer dizer que a Bíblia tem erros? Então, essa é a pergunta que o pessoal sempre faz. E É aí? livro sagrado, não é? Exato, a palavra de Deus. Como é que tem erro na palavra de Deus? Bom, primeiro tem erro. Olha só, você que está em casa e está escutando, espero que eu não deixe a tua fé em crise. Mas o texto tem erro. A Igreja se pronunciou de uma forma bastante clara no Concílio Vaticano II, naquela Constituição Dogmática Dei Verbum, dizendo que, no que diz respeito ao conteúdo expresso para a nossa salvação, não há erro nenhum. Então, essa é a verdade de Deus expressa no texto sagrado, que diz respeito à verdade da nossa salvação. Agora, ou seja, tudo é verdadeiro. Exato. Bíblia. Aquilo que Deus comunica para favorecer o ser humano sair da sua realidade e ser salvo, ter uma vida nova, enfim, isso é verdadeiro. A comunicação de Deus. Agora, Deus não ditou no ouvido do escritor, do redator sagrado a palavra, né? Do copista. Eu sei que há grupos dentro da Igreja Católica, há outras denominações religiosas que ainda acreditam nisso. Mas quando a gente faz uma leitura bem atenta ao texto sagrado, a gente vai ter que entender que não foi um ditado, não é que o redator fechou os olhos e começou a escrever e quando ele acordou estava um livro escrito. Ou seja, o que eu quero dizer? Que o redator ele foi influenciado pela sua realidade. De tal modo que ele apresentou imprecisões, por exemplo, de datas. Tem na Sagrada Escritura. O redator ele não tinha um perfeito conhecimento de história e colocou uma data errada, um nome errado. E aí, sem contar, Edson, os erros aí dos copistas que a gente comentou, né? Por exemplo, tem um erro que é famoso, que é aquele relativo ao texto de Êxodo, capítulo 34, versículo 29 em diante, que diz que Moisés desceu da montanha do Sinai, trazendo nas mãos as tábuas da lei, e quando desceu da montanha, o seu rosto resplandecia. Isso. Aí foi Cadê o erro aí? Então, o que aconteceu? Foi o Michelangelo, ele leu o texto na Vulgata. E na Vulgata, o Jerônimo, ele ao invés de ler o verbo hebraico karam, ele leu o substantivo kerem. Karam significa resplandecer, e kerem é chifre. Aí a gente aí a gente pega a imagem do Michelangelo, a escultura, né? Exato, que ele fez de Moisés, famosíssima, né? E a gente vê que Moisés tem 2 chifres. Aí ele é chamado do cornudo. Verdade, tem essa escultura realmente. Exato. No Vaticano está. Exato. Se não me engano. Eu acho que é no Vaticano. Então, por isso, esse trecho, ele mudou a expressão, ele entendeu errado a expressão. Entendeu diferente. Deveria ser resplandecente. Exato. E ele leu que tinha chifres. Ele leu que se tinha chifre. Mas qual que é a palavra no originário? No hebraico o verbo é o karam. Karam. E ele leu kerem. Kerem. Exato. Quer dizer, mudou o A pelo E. Na verdade, assim, até se compreende. Até penso assim, olha, se você tem a tua versão aí que foi traduzida da Vulgata e diz que ele tinha chifres, ok. Só que a gente precisa entender que aquele chifre remete aquele aspecto assim de claridade intensa que saía do rosto de Moisés como raios de luz. Aí daria pra gente entender nesse sentido, que aparecem como que chifres de luz seria, né? Mas na escultura ficou esquisito. Ficou esquisito. Então, ele tem o chifre não por outra situação qualquer, nem aquela que você está pensando aí em casa, mas é porque o tradutor na hora errou. Exatamente. Então tem estes erros na Bíblia. Tem. E tem mais. Tem outros, por exemplo, o que a gente vai... tem lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 40, um que eu acho interessante. Eu estou abrindo a Bíblia aqui enquanto isso. É Marcos capítulo 10, versículo 40. O texto diz assim... Cadê versículo 40? Todavia, sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais isso foi destinado. O texto diz assim, é para aqueles aos quais isso foi destinado ou preparado. Aí foi um copista, no momento, fazer a cópia do manuscrito para passar para frente, porque o manuscrito ia se deteriorando. Sim, tinha que não dava para fazer a cópia no xerox, tinha que ser à mão. Aí ele acabou lendo as letras no grego sem
não com a separação ideal. Aí o que aconteceu? Em vez de ele ler assim, mas para aqueles, para quem foi preparado, ele leu, foi preparado para outros. Então você imagina Jesus dizendo aqui, ó, todavia sentar-se à minha direita ou à esquerda não cabe a mim concedê-los, mas foi preparado para outros. Aí os discípulos vão falar, caramba, mas o que ele está falando? Não seria... Não somos nós? Exato. Ou somos outros? Que outros? Exato. Então, para dizer, são imprecisões no momento da tradução, leituras erradas, de repente o copista estava cansado já o dia inteiro copiando. Imagina, é uma realidade humana essa. Exatamente. Né? Temos que entender essa dimensão humana, então. Exato. Bíblia, sua dimensão sagrada e humana. Humano e sagrado unidos. Exatamente. É isso. Eu acho salutar essa compreensão, caríssimo que está escutando o programa do Edson nesse momento. Olha, não houve um ditado da parte de Deus. O redator sagrado ele foi inspirado, é diferente. Inspirado, inclusive, como diz os documentos da igreja, fez com que, pela inspiração, aconteceu que o redator e Deus são conhecidos como verdadeiros autores da Sagrada Escritura. Para dizer que a realidade do redator influenciou nele e fez com que ele cometesse algumas imprecisões e erros. Isso não tira a dimensão apostólica, sagrada da Bíblia. De maneira nenhuma. Não podemos ter esse entendimento. De modo algum, não. Porque a verdade que diz respeito à salvação nossa, não há erro. Aquilo que Deus se propôs a comunicar, não há erro. Há erro na nossa compreensão. Na compreensão do redator sagrado, que cometeu alguma imprecisão, exatamente, assim como na nossa. Mas essa ressalva, Frei, é muito importante fazer para evitarmos tentarmos, de alguma forma, os fanatismos. Exatamente. A leitura fanática da Bíblia não pode ser feita. Não dá, não cabe mais. Por exemplo, hoje a gente está num momento que a gente precisa dialogar com a ciência. Aí tem gente, às vezes, que quer brigar com o cientista tomando por base o livro do Gênesis. Não dá. O livro do Gênesis ele não é uma resposta científica. Ele quer comunicar o quê? Que Deus é o único Criador, que Deus criou o ser humano, que Deus criou tudo, que Deus criou o ser humano para uma missão, mas ele não quer dizer o como foi a criação. Aquilo é um artifício que o redator sagrado tinha, um conhecimento que ele tinha na época, e que era limitado se comparar com o nosso conhecimento hoje. Né? Então, o diálogo é um caminho muito melhor do que a briga nesse sentido. Sem dúvida, exatamente. Agora, todo mundo pode ler a Bíblia? Essa é uma grande questão. E o que essa pessoa precisamos saber sobre a Bíblia? Exato, olha, todo mundo pode e deve ler. O que a gente precisa saber é o seguinte, antes de tudo, e a gente já sabe, que a Bíblia é a palavra de Deus, não é a palavra nossa. O que eu quero dizer com isso? É que a gente precisa se esforçar para escutar cada vez mais o texto sagrado. Assim funciona também nas nossas relações humanas. Chega alguém conversando com a gente precisa escutar a pessoa para entender bem o que se passa com a pessoa, não é? Assim também com a Sagrada Escritura. Às vezes, e eu me coloco nesse mundo, às vezes a gente faz uma leitura rápida do texto e já sai falando alguma coisa. A gente vai falar coisa bonita, com certeza. Mas na maioria das vezes vai acontecer o quê? Que a gente vai apertar no pescoço do texto e vai falar, diga isso que eu quero que você diga. E a gente não vai deixar que ele comunique aquilo que ele tem para comunicar para a gente. Então, leia o texto, reze o texto, se aprofunde no texto, mas nunca deixe de escutá-lo e saber que é a palavra de Deus e não é nossa palavra. Perfeito. Essa ressalva acho que é fundamental para iniciarmos bem esse mês da Bíblia, mês de setembro. Exatamente. Frei Rogério Goldoni, mais uma vez, obrigado aqui pelo livro Estudos Bíblicos, que vou estudar para entender um pouco mais, e também quem quiser saber um pouco mais aqui, o nosso quadro Santo Livro, sua pergunta pode ser mandada no edson@paiquerer.com.br. Vamos disponibilizar também no nosso portal Pai Querer, no blog Santo Livro, esta nossa conversa. E eu agradeço mais uma vez, uma boa semana a nós. Eu que agradeço, paz e bem para ti, paz e bem a todos que nos acompanham. Ótima semana. Valeu, muito obrigado, Frei Rogério Goldoni, 9h58 na Pai Querer.